Covid-19. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole de Campinas e atualizando os casos da Covid-19, primeiro no nosso país, depois no estado de São Paulo e depois no município de Campinas. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, o país soma 11.988.233 casos da Covid-19 até este domingo. São 294.042 mortes devido à doença. No estado de São Paulo, 2.306.326 casos. A atualização também é deste domingo. São 67.552 óbitos. Na região metropolitana de Campinas, nós temos 3 cidades que os números são da quinta-feira e as demais entre sexta e domingo. E até esse último levantamento, são aqui na nossa região 192.572 casos confirmados e Campinas lidera esse ranking que até sexta-feira somava 76.561 casos. Na sequência, Indaiatuba com 16.202, Sumaré 14.196, Americana 12.636. Na sequência aparecem Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo. Temos também as cidades de Cosmópolis, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse e Olambra. E a única que tem menos de 1.000 casos da doença é Morungaba, com 638. Para quem acompanha aqui o Câmara Total, pode ficar assustado, porque até quinta-feira a gente tinha 75.300 casos na cidade de Campinas. Você atualizou agora para 76.561. É por causa do site do Ministério da Saúde, quando faz a atualização, ele ficou fora do ar durante 2 dias, por isso que no acumulado nós tivemos 1.202 casos confirmados na cidade de Campinas. De qualquer forma, se a gente pensar que são 2 dias, 1.200, uma média de 600 casos por dia... Continua muito alto. Muito alto ainda. A gente vai falar agora dos óbitos na RMC, são 4.997 mortes, números que devem ser atualizados ainda hoje, ou seja... A RMC provavelmente já supera as 5.000 mortes pela Covid-19. Campinas, 2.116. Na sequência aparecem Sumaré 434, Indaiatuba 394, Americana 326, Hortolândia 317, Santa Bárbara do Oeste 320, Valinhos 302. Depois aparecem Paulínia, Itatiba, Nova Odessa, Monte Mor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e a única cidade que tem menos de 10 óbitos, Olambra. Chamam a atenção novamente para a faixa etária, né? A mudança que aconteceu nas últimas semanas. A letalidade era maior nos idosos a partir de 80 anos e isso está descendo. Então, por exemplo, homem de 42 anos, um outro homem de 50 anos, um outro de 53, uma mulher de 60 anos, 67, 68. Então a gente vê que a letalidade ela está ficando cada vez maior no público acima dos 40 anos, algo que preocupa bastante e que provavelmente deve ter essa nova cepa que já circula pela cidade de Campinas, já que o número de internações aumentou e o número de óbitos também nas últimas semanas. Falei de internações, vamos falar da ocupação então, porque ela segue acima dos 95%. Isso, a gente tem tido esforços, né, para o aumento do número de leitos, mas isso não tem sido o suficiente. Até a última sexta-feira, Campinas tinha 97,56% de ocupação. Olha, hoje nós temos 140 leitos no SUS municipal, os 140 estavam ocupados. No SUS estadual, dos 40 leitos disponíveis, 39 ocupados. E na rede particular, 230 leitos disponíveis, dos quais 221 ocupados. E a previsão é que 10 novos leitos, né? Eles entraram em operação na última sexta-feira e nesta semana a gente tem aí, olha,
165 estruturas para pacientes graves, ou seja, de 140, a ideia é que até a próxima sexta-feira, Campinas tenha 165 leitos nas UTIs na rede municipal. A gente teve, lá no pico da doença, para se ter uma ideia, entre junho e agosto, 150 leitos. Então, é uma estratégia para tentarmos aí o atendimento às pessoas. E mesmo com esse trabalho intenso, a gente tem aí um alerta que já foi falado aqui, mas novamente reforçado pelo presidente da rede, Mário Gatti, que o número de leitos de UTI no SUS municipal para internação de pacientes da Covid-19 pode se esgotar por falta de equipes especializadas nesse atendimento e a dificuldade para garantir o abastecimento de insumos necessários para o atendimento de doentes graves. Ou seja, é uma situação em que é preciso que tenhamos muita atenção e responsabilidade, porque quando é necessário o atendimento, talvez esse atendimento não chegue até essas pessoas que possivelmente precisarão, né, Gabriel? Então, algo que nos assusta um pouco. Inclusive, nesse fim de semana, o prefeito fez algumas visitas aos hospitais que estavam atendendo e gravou um vídeo em frente ao Mário Gatti falando da situação naquele momento, lembrando que nesse final de semana, 14 centros de saúde funcionaram como gripário, ou seja, a porta de entrada das pessoas que tinham algum sintoma gripal para saber se era Covid ou não. Acompanhe a fala do prefeito. Com a abertura de 14 unidades básicas de saúde, nesse final de semana, o movimento de entrada aqui no pronto-socorro do Mário Gatti está mais tranquilo, mas o número de casos graves aumentou. Nós continuamos no mesmo patamar de ontem, em torno de 160 pessoas, aguardando para internação entre UTI e enfermaria. Por isso, é importante que todos se cuidem. Nós começamos na quinta-feira o nosso toque de recolher. E tem dado muito certo. A população que tem atendido ao nosso pedido, a gente quer agradecer. Lembrando, então, que, olha, nesses centros de saúde, os 14 que eu falei, 1.200 pessoas procuraram por atendimento no sábado e 815 no domingo. Lembrando que esses locais é para o atendimento de pessoas que têm qualquer síndrome gripal, qualquer sintoma de síndrome gripal. E o prefeito autorizou ainda na última sexta-feira, por concurso público, a contratação de 166 profissionais. Estão previstos assistentes sociais, auxiliares em saúde bucal, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, veterinários, nutricionistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais. A gente aguarda aí o edital desse concurso público. Mina Abreu, já abriu o site aqui, vacina.campinas.sp.gov.br. Antes da gente abordar o assunto das doses, que a gente já está vendo aí, já acabaram. Que não tem exatamente. Na região metropolitana de Campinas, a gente teve um anúncio. Em qual faixa etária que está a imunização? O governo estadual anunciou na última sexta-feira que 27 de março será a vacinação também das pessoas com 69 anos de idade. A gente lembra que no dia 22, na última sexta-feira, começou o público de 70 e 71 para outras cidades. Campinas já havia se antecipado, fez um primeiro lote de vacinação, se a gente pode dizer assim, nesse público de 70 anos. No entanto, acabaram as vagas de atendimento em Campinas devido também aí à disponibilização de novas doses. Então, a cidade aguarda essas novas doses e até a quinta-feira, que a gente tem aí os dados tabulados na cidade, olha, que foram até quinta-feira 144.939 doses no total. As outras cidades daqui da RMC, Gabriel, elas continuam aí seguindo o calendário do governo do estado. A gente tem, por exemplo, a Americana, que vacinou já 20.088 pessoas e vários municípios estão, então, iniciando agora a vacinação com pessoas de mais de 70 anos. A gente aguarda, então, o anúncio de novas doses. Esse anúncio foi feito
pelo governo do estado, de que já encaminhou essas doses ao Ministério da Saúde, mas a gente aguarda que Campinas receba. Então, Campinas continua aí na faixa etária dos 70 anos, mas neste momento não tem dose, mas você é de casa, entre sempre no site vacina.campinas.sp.gov.br e é neste site que você vai fazer o agendamento. Ó, aqui na parte de cima, tô dando até um zoom aqui para você ver, é aqui que você vai fazer o agendamento assim que novas doses chegarem e você ficará imunizado. Vamos continuar falando da pandemia nessa fase emergencial, porque a fiscalização continua para impedir aí a famosa aglomeração e as festas clandestinas. Sim, desde quinta-feira nós temos aí o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã e desde então a Prefeitura de Campinas, juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Municipal e também agentes da Vigilância Sanitária, tem feito uma ampla fiscalização, juntamente também com fiscais da CETEC. Na última sexta-feira nós tivemos, por exemplo, 306 veículos abordados, 430 pessoas que foram orientadas a ir para casa. Lembrando que nesse momento, quando a pessoa é abordada na rua, ela está recebendo um momento educativo, não está sendo multada por enquanto, tá? 69 estabelecimentos foram aí vistoriados, 16 deles foram fechados e 9 lacrados. Também ainda na sexta-feira, as equipes impediram um princípio de pancadão com cerca de 70 pessoas lá na região do distrito do Campo Grande. 3 veículos foram autuados e 2 recolhidos. No sábado, aconteceu mais uma fiscalização e aí foram abordados 15 estabelecimentos, 13 deles a equipe orientou responsáveis. Um supermercado foi autuado por não realizar controle de acesso dos clientes, inclusive com indícios de aglomeração. E ainda estava aberto após as 8 horas da noite. Lembrando que todo supermercado também deve fechar às 8 da noite. Olha, nós temos ações que aconteceram na região de Barão Geraldo, no Castelo, São Marcos, Jardim Aurélia, Chapadão, Vila Prost de Souza, Ponte Preta, Dique 6, Bassoli, Satélite Íris, ou seja, aos poucos as equipes estão aí fazendo fiscalização em todas as regiões da cidade. E essas fiscalizações, que são inclusive com monitoramento da inteligência da Guarda Municipal, também leva também através do serviço de denúncias pela Prefeitura. O telefone é 156 e também existe o Disque Denúncia do Estado, que é o 0800 771 3541. Aparece aí no GC. Se tem algum estabelecimento perto da sua casa que esteja descumprindo esse momento de fase emergencial, você pode acionar esses telefones para então que a fiscalização vá até o local. Momento complicado que nós estamos vivendo, né, da pandemia, da parte de saúde. Muitas pessoas estão procurando emprego. Centro Público de Apoio ao Trabalhador, o CEPAT Campinas, tem alguma novidade? Tem sim. Na semana passada tinha suspendido totalmente o atendimento ao público e justamente a gente está no momento de vulnerabilidade social. Hoje a gente tem novos anúncios, inclusive nesse setor aqui em Campinas, e o emprego é ainda uma das muitas, né? Uma das poucas ferramentas que a gente tem para sair dessa situação. Por isso, o CEPAT voltou já a atender hoje, com atendimento presencial para consulta de vaga, seguro-desemprego e abertura de MEI, que é o microempreendedor individual. Só que isso, para ser organizado, é mediante um agendamento no portal do cidadão da Prefeitura. Eu vou falar agora qual é o portal. Olha, Cidadal, sem o tio em cima, .campinas.sp.gov.br. Então o serviço ele vai estar funcionando, evitando aglomeração, ou seja, o agendamento é até com 30% de ocupação no local, e o CEPAT ainda continua prestando atendimento online para outros serviços, inclusive por meio de um chat. Você pode entrar no site do CEPAT, que é o cepat.campinas.sp.gov.br,
cepad.sp.gov.br. O atendimento presidencial pode ser das 7h30 às 4h30, 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Mas você não deve ir voluntariamente ao CEPAD. Portões fechados, só se a pessoa tiver a confirmação de agendamento é que será atendida. E pelo site que a Mirna Abreu acabou de falar, você vê também a descrição das vagas para ver se você se encaixa aí na vaga que está disponível no CEPAD Campinas. Isso, interessou pela vaga? Entra lá, agenda para você poder levar a sua documentação, seu currículo e aí sim será atendido. E fica na torcida. Sim. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, atualizando o que de mais importante aconteceu no fim de semana na cidade.